Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante e que impacta diretamente a vida de muitas famílias, sucessões e uso capião. Você sabe quando um imóvel realmente é seu por direito? Ou como garantir juridicamente um patrimônio construído ao longo de anos? Então, para nos ajudar a entender tudo isso com clareza, eu recebo hoje o Dr. Maurício Nakashima, que é especialista na área. Dr. Maurício, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. É um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Nelson, tudo bom? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar no programa aqui maravilhoso, Cá Entre Nós. Obrigado por essa oportunidade de poder ajudar as pessoas a entender melhor e não perder seus direitos. Muito obrigado, doutor. É essa a nossa intenção mesmo, em trazê-lo aqui para esclarecer todos nós aí que somos sedentes aí por esses conhecimentos. Doutor Maurício, eu normalmente, quando faço a apresentação, eu falo aqui do nosso entrevistado. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para que o senhor se apresente e fale um pouco aí da sua trajetória, para que nós possamos começar o nosso bate-papo. Pode ser? Pode, claro. Bom, eu sou o Maurício Nakashima, sou advogado. Meu pai, o direito vem de sangue, né? Meu pai era delegado de polícia, da Polícia Civil de Campinas, né? Então aí eu não quis ser funcionário público, resolvi ser advogado, né? E trabalhar pela justiça também. Hoje sou especializado em direito médico e direito de dívidas bancárias, né, e sucessões. O direito médico é um direito que está muito em alta hoje, porque a gente vê os convênios largando muitas as pessoas que têm necessidades, deixando para trás, né? A gente entra com muita liminar ajudando nesse ponto também, né? E a sucessão é um ponto que hoje em dia no escritório vem bastante gente desesperado, na verdade, porque às vezes tem o bem e perdeu o bem por um uso capião, né? Ou às vezes tem o bem e, infelizmente, por não saber regularizar o bem ou não saber que tinha que fazer isso, hoje gasta um valor muito, muito alto, não conseguindo deixar mais legalizar, diga, né? Abandona o bem, acaba abandonando, porque não tem o que fazer também, né? Então, o tema, eu acho que é muito importante as pessoas saberem como buscar o direito, que é uma coisa simples, na verdade, na sucessão. Sim. Né? É só você não abandonar. Diferente dos outros que alguém vem pegar seu direito, nas sucessões você está sempre junto da pessoa, né? E eu peguei esses temas porque eu acho que a minha intenção, né, como eu falei para você, meu pai foi delegado, mas nunca tive a intenção de exercer um direito criminal, por exemplo. Né? Eu gosto de ajudar as pessoas, então a intenção sempre foi ajudar as pessoas para que tivesse o justo de cada um, né? Legal. Beleza, doutor. Então, vamos pegar esse gancho aí sobre esse tema, que é tão polêmico, e as pessoas estão sempre querendo saber mais e mais, e é importante. Eu gostaria que o senhor começasse nos informando na prática de que forma e o que são usos, o que são sucessões, né? E por que esse tema é tão importante para as famílias. Certo. Bom, a prática sucessória, né? Ela vem é uma hierarquia, né? Que a família tem o direito de herdar dos pais ou dos avós ou de alguém que é relacionado consanguinamente ou não, né? Dependente do laço, ter o direito aos bens em caso de morte, em caso de alguma coisa grave, né, na família, né? Geralmente é morte, né? O divórcio, depende do como for, né? Nem tanto divórcio, né? Desculpa, falei nem tanto divórcio, né? Em caso de morte. Então, a pessoa, às vezes, o pai tem bastante bens, que acontece muito, mas a pessoa não tem condição, não tem o salário que acompanha esse bem, né? E o Estado, hoje em dia,
Infelizmente, todo mundo passa por isso, que todo ano a gente paga o IPTU, que você paga sobre um imóvel seu todo ano. Infelizmente, quando a pessoa vem a falecer, você paga o ITCMD, que é passar o bem do seu pai, digamos assim, né? Ou do seu cônjuge, para você. Aí você tem que pagar um imposto em cima disso também. E o imposto é um imposto alto também, porque é um imposto que a média, né, de cada estado, tudo, mas uma média de 4 ou 5%. Bastante. E o estado cobra assim, a hora que você dá entrada no TCMD, a guia sai para amanhã, o vencimento. Sabe? E não tem muito que você fugir, porque o estado dá 90 dias para você poder fazer isso daí. Fora isso, tem multa. Aí a multa chega a 15%, pode chegar a 15%, começa a piorar o caso. Então, quem já não tem dinheiro agora, acaba não tendo dinheiro lá na frente. E a prática sucessória é obrigada a ter. Porque, por exemplo, se a pessoa tiver dívidas no nome e vier a falecer, essa dívida vai entrelar no processo de inventário, na sucessão. Ou seja, vai sair dos bens do falecido, né, do decúbito, vai ser o valor que ele estava devendo para ir lá, para pagar a dívida. Se caso a pessoa não tiver feito a sucessão, não fizer a sucessão, a dívida vai aumentar também, o bem vai ficar parado, ou pior, né? Pode acontecer na justiça, o credor conseguir até o bem para ele, ou conseguir para leilão, você nem está sabendo. Então, a prática sucessória, que é uma parte obrigatória em caso de morte, pode ser planejada antes, que a gente chama de planejamento sucessório, que aí você planeja como que você vai distribuir os bens antes, qual vai ser o gasto em cada momento. Hoje em dia, compensa mais você fazer a divisão dos bens futuros, né, para os herdeiros necessários já em vida já, né, com usufruto. Muita gente faz com usufruto, né? Por quê? Para o bem ficar garantido, né? Hoje em dia também está na moda fazer holding familiar, essas coisas, né? Mas eu acho que todos têm que conversar com um especialista que enxerga os dois lados, né? Não só aquele especialista que quer vender holding ou aquele especialista que quer vender o planejamento societário, né? Entendi. Sucessório, desculpa, não societário. Sucessório, né? Porque você consegue enxergar os dois lados, né? Porque às vezes, de um lado, você se preocupa em blindar o bem, mas você esquece os gastos mensais. E o outro lado, você já se livra dos gastos futuros, né? Sim. Em cima da hora é tudo mais caro. Até o advogado é mais caro, porque em todo caso é preciso ter um advogado, né? Em cima da hora fica tudo mais caro, não vai ter jeito. Mais caro, você vai estar num momento triste da sua vida, né? Porque você perdeu alguém, o Estado, o cemitério, tudo não espera você melhorar. É tudo assim, seguido, é na hora. Eu perdi meu pai, foi assim, se não fosse minha esposa, eu acho que eu nem conseguiria fazer muita coisa. Vem muita coisa na cabeça, muita conta para pagar, o de emergencial. Todo mundo quer receber, né? É verdade. Então, se você não planejar, você fica perdidinho mesmo. Inclusive eu tenho uma pergunta aqui para ele fazer e está dentro disso aí que o senhor está acabando de falar, que muitas pessoas deixam para pensar em sucessão apenas nos momentos delicados, né? E a minha pergunta é se existe um momento ideal para se planejar isso. E o senhor está acabando de dizer aí com antecedência, já tomar algumas providências, em cada caso, é um caso diferente, né, para ser estudado, mas fazer isso com planejamento, né, como o senhor está comentando. Porque na verdade, o momento ideal é difícil saber, né? Assim, friamente falando, o momento ideal é antes de precisar, né? Porque depois que precisa ficou emergencial, né? Então as pessoas sempre, por dinheiro, por várias situações, falam, mês que vem, ano que vem, outro dia, mas a morte a gente não tem uma data falando que a pessoa vai morrer daqui 2 anos, então ano que vem eu posso planejar, né? Então acho que compensa você procurar um profissional e ver se realmente você quer fazer isso agora, porque momento certo financeiramente não existe. Então você tenta fazer um parcelamento, conversar, porque vai ser pior depois na emergência, porque na emergência aí não tem jeito, nem parcela. Verdade. E antes você consegue, às vezes, até se for fazer, depende do tipo de transmissão que for, dá para você
transmitir para depois pagar o imposto, parcelar alguma coisa, né? Aí, caso na sucessão de morte, já não tem parcelamento de nada. Sim. Deixa eu fazer uma perguntinha. Quais são os principais erros que o senhor observa quando o assunto é herança e inventário? Ó, é deixar para depois sempre, sabe? Você sempre tem que... Bom, como eu falei para você, né? Eu passei por isso quando meu pai faleceu, né? Meu pai era formado em Direito e quando ele faleceu, a gente não sabia fazer nada, porque não tinha nada planejado, não tinha documentação guardada, não tinha nada. E a gente nunca vai pensar que vai morrer. Ninguém pensa assim, vou morrer, vou planejar. Às vezes até fala assim, vou morrer cedo, mas esquece de planejar documentação, relação de bens, contas bancárias, dívidas, porque tudo isso vai entrar quando você vier a falecer. Por exemplo, a pessoa veio a falecer hoje, a hora que fizer o óbito da pessoa, o CPF já está cancelado. Já Não tem cancela, mais é verdade. CPF. Então, olha o desespero se a pessoa tiver uma conta bancária só no nome dela, não planejou uma conta conjunta com a pessoa de confiança, sabe? Bens, por exemplo. Muita gente tem vários bens e acaba não falando para a família. Antigamente acontecia muito disso, né? Hoje eu não sei, mas antigamente a pessoa tinha bens e não falava. E de repente veio a morrer, veio a falecer, como eu falei para você. Você tem 10 bens, são 4% em cada bem, com 40% às vezes um valor altíssimo que você vai ter que pagar amanhã, porque o Estado não parcela o TCMD. Tá. Talvez consiga parcelar judicialmente, mas aí vai demorar anos para sair, né? Doutor, no caso aí, por exemplo, de conta conjunta, uma das pessoas falece, a outra continua tendo total direito sobre o dinheiro todo, precisa fazer algum tipo de documentação, isso entra no inventário, como é que funciona especificamente a conta bancária em conjunto? Então, essa parte hereditária, aí já é bom, por isso que tem que pensar antes, até nessa parte sucessória, né? Sim. Porque, por exemplo, parte conjunta, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Minha conta é conjunta com a minha esposa. Se eu vier a falecer, por exemplo, 50% do dinheiro que está na conta é por herança da esposa, os outros 50% se dividem entre os 2 filhos, fica 25% para cada um, né? Só que, aí vamos falar que tem muitas contas para pagar, ou sei lá, era divorciado, a pessoa viu que faleceu, tirou todo o dinheiro. Já cometeu um ato errado aí, um crime, porque ela pegou o dinheiro que era dos herdeiros. Entendi. Né? Se eu fosse um divorciado, por exemplo, às vezes tem amizade com a ex-esposa e tem o dinheiro em alguma conta que a ex-esposa tem conta conjunto, e ela pegar o dinheiro, ela pegou o dinheiro que era de outras pessoas. O correto seria do dinheiro entrar no inventário também, né? Entendi. Mas tem várias contas para pagar e muita gente acaba tirando todo o dinheiro. Tenho conta, tenho cartão do falecido para quitar, só que esquece dos herdeiros tudo, né? E se vier a dar problema no inventário, por o herdeiro às vezes é maior de idade, ou não tem um bom relacionamento com a esposa do atual esposa do falecido, entrar na justiça é um ato até criminoso. A pessoa pode responder criminalmente e tem que devolver todo esse dinheiro para a pessoa que ele pegou o dinheiro. É uma apropriação indébita, na verdade. Ela não podia estar fazendo isso, né? Acontece bastante de fazer isso. Não vou falar ser hipócrita, não, né? Porque a gente vê bastante fazendo isso, porque a gente vê que as viúvas vêm desesperadas mesmo. Então, elas pegam o dinheiro que está em conta para poder pagar as contas, quitar as contas, pagar o enterro, pagar o velório, pagar tudo, né? Mas, assim, a gente nem chega a colocar no inventário, porque elas tiram todo o dinheiro da conta. Mas, assim, na letra da lei, o certo seria colocar no inventário, onde também o Estado teria uma porcentagem em cima de tudo, né? Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta, uma curiosidade sobre sucessões. Vamos lá. Tem um casal que não tem filhos e os pais já faleceram. Um dos cônjuges falece. Como que fica essa repartição do dinheiro, ou dos bens que possam existir? Geralmente Hoje,
Pode falar. Não, desculpa, cortei você. Não, é que geralmente a pessoa, como o senhor disse, 50% vai para os filhos. Não tem filhos, volta para a esposa. Isso. Não tem antecedentes. Não tem Teus nem pais, pai né, nem mãe. mas, Então volta para a esposa. Então ela passa a Volta ser pra dona de esposa. tudo, no caso. Isso acontece com bens e acontece com valores em espécie. Acontece com os bens, valores, dependente de como for, até com a pensão, né? Até com a Mas pensão, assim, hoje em dia a gente procura gente, muito casal que não tem filho. Então eles vêm planejar já fazendo o testamento. Que no caso do testamento a gente fala que vai tanto para o irmão, tanto para outro irmão, porque uma coisa que as pessoas não entendem no Brasil não é igual nos Estados Unidos, que o testamento é absoluto, sabe? Que eu posso deixar o meu bem para quem eu quiser. No Brasil tem os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários a gente não pode tirar da herança. Eles são obrigados a receber a parte deles. Eu tenho 2 filhos, como eu falei para vocês. Se eu fizer um testamento deixando para um primo, eles quebram esse testamento. Sim. Não tem jeito, sabe? Sim. Mas quem não tem filho, que são os herdeiros necessários, e não tem mais os pais, né? Os antecessores, então ele pode sim escolher um irmão, ou dividir entre todos os irmãos, ou em todos os sobrinhos. Ou não. Ou não. Pode deixar até para uma instituição. Não, pode ficar para ele. Não pode ficar para ele, por exemplo? Pode ficar para ele. Eu estou falando no caso de um falecer. Se de um falecer, fica tudo para o companheiro sobrevivente. Agora, se morrer ele também, aí ele faz um testamento, como o senhor mesmo disse, né? É que tem muita gente que às vezes assim, ele já planeja aqui no testamento que a esposa às vezes não tem irmão. Então, se ele vier a falecer e for tudo para a esposa, como a esposa não tem irmão, vai para um tio, para alguém da família que às vezes ela não quer. A família do marido acaba sendo desamparada. Entendi. Então, isso no caso de falecer os dois. Não, se falecer um também, por exemplo, se eu vier a falecer, se eu não tivesse filho, as minhas coisas vai tudo em nome da minha esposa. Aí a minha família não entra mais na parte hereditária dela, entra só a parte da família dela. Então no testamento a gente consegue falar que não, tanto vai pro irmão também, vai pro sobrinho, às vezes que deixou, né? Não fica só para a parte da esposa. Então, só para entender, deixar claro. O casal não tem filhos e os pais já faleceram, tanto de um quanto de outro. Um dos casais falece. Isso. Tudo que está no nome do que faleceu, fica tudo em nome da esposa, do sobrevivente. Sobrevivente. Ok. Só que na herança, vamos supor que morreu a esposa agora. Tudo que ficou ali vai para os herdeiros necessários. No caso, seria o irmão, no caso de ter irmão. No caso, seria só do dela. Só do dela. Então, por isso que o senhor fala que nesse momento pode chegar e falar, vou contemplar também a irmã, o irmão do falecido e o meu irmão, por exemplo. Isso, por isso que é bom fazer um testamento na hora. Legal, mas assim, naturalmente a ordem é esta. Não tem herdeiros, nem herdeiros e nem antecessores. Volta pro sobrevivente. Fica pro sobrevivente. Tá, entendi. Legal, doutor. Excelente. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel.
lá, vamos entrar agora no tema de uso capião, que também faz parte aí do nosso bate-papo. Muita gente ainda tem dúvidas. O que é exatamente e quando uma pessoa pode ter esse direito, doutor? Olha, eu, geralmente, gente, não é que eu sou metido, não. É que eu não gosto de trabalhar quando eu acho que é injusto a pessoa, sabe? Eu até Sim. falo assim, gente, eu sou exclusivo, mas não sou cara exclusivo para rico. Eu sou cara exclusivo para quem eu acho que está certo, sabe? Tá certo. Então, eu faço bastante uso capião, mas quando eu vejo, por exemplo, qual o uso capião que está muito em moda hoje, o pessoal usa muito, que é o uso capião extraordinário, né? É quando você tem posse do imóvel por 15 anos ou mora no imóvel, no terreno por 10 anos, tá? Só que tem alguns requisitos, você tem que ter a posse como dono, né? O que é como dono? É pagar imposto, pagar água, luz, essas coisas assim. Se não deixar de fazer uma dessas, você não está agindo como dono mais, né? Sim. E ter uma boa fé, digamos. Boa fé assim, você não invadiu o terreno, né? Você foi lá por algum motivo e a pessoa nunca fez nenhum contrato com você. Porque qualquer tipo de contratos aí já quebra o uso capião. Então, eu vejo muitas vezes a pessoa deixar na casa da... Bom, aí que é um lado ruim, né? A pessoa, às vezes o pai já passou a casa para os filhos, né? E a irmã deixou lá morando para cuidar da mãe, 10, 15 anos. Só que não está no nome da mãe a casa. Então, quando a mãe não está contando na morte da mãe o tempo para o uso capião, de 10 ou 15 anos. Está contando o tempo que a pessoa já está lá, porque o nome, metade já deu o irmão. Aí o irmão pode, naquela briga que sempre dá no final, pedir uso capião, né? Para o outro. Eu Ainda mais se ele entrei tiver, muito assim. ainda mais se ele tiver como comprovar que ele pagou alguma coisa de imposto. Aí fica mais Isso, fácil. ainda mais isso. Além de você deixou o irmão lá, porque tem muita gente que pensa, deixei meu irmão cuidando lá da minha mãe, já que ele mora lá, ele que paga os impostos. Só que não, deixou pagar imposto e virou dono, né? Deixou 15, 20 anos lá na casa, lá, teve o tempo para a posse do imóvel. Então ele já é o dono do imóvel praticamente. Onde só ele entrar com o processo de uso capião que ele consegue o imóvel. Agora, diferente de um imóvel que já tenha, a pessoa paga todo o imposto e está lá, você nunca agiu como dono. Você vai pedir uso capião por quê, então, né? É porque você está pedindo só para ferir o irmão, ou a pessoa, o seu parente. Você não tem o direito ao uso capião realmente, infelizmente. Verdade. Doutor, você já comentou mais ou menos por cima, mas eu vou fazer essa pergunta pontualmente para a gente deixar bem claro. Quais são os requisitos básicos para que alguém consiga entrar com o pedido de uso capião? O senhor mais ou menos explicou aí. Né? O uso capião tem vários usos capiões, né? Mas, como eu falei, o mais usado hoje em dia é o uso capião extraordinário. Ele é um uso capião que ele a maioria dos usos capião é até 250 metros quadrados de imóvel, né? Ele não tem o tamanho, mas ele tem um tempo longo, que é um tempo de 15 anos não morando no imóvel, só mantendo bem, cuidando bem, ou 10 anos vivendo no imóvel, né, como residente. Como eu falei, é necessário ter o intuito de ser dono, ou seja, pagar os impostos certinho, né, ter tido boa fé, não ter invadido o imóvel. Não ter contrato de comodato, tipo de empréstimo, não ter contrato de aluguel, nada disso, que esses contratos quebram o uso capião, né? Porque o uso capião tem que ter a posse mansa também. Ou seja, você está lá sem estar brigando o tempo todo para ficar lá, né? Alguém querendo tirar você de lá. Entendi. Tem que estar naturalmente e pagando, né? Alguma coisa para poder comprovar que você faz parte daqui. E pagando os impostos certinho. Entre herdeiros e possuidores, podem surgir conflitos? Como que a lei trata essa situação? Então, esse é um fato que a gente toma bastante cuidado também, né? O herdeiro, às vezes, ele esquece, ele fala assim, tá no nome do meu pai, o caseiro tá morando naquela casa lá. Não vai contar o tempo de uso capião no dia que o pai dele morreu para frente. Tudo depende de como o rapaz já está lá. Por exemplo, se o pai já está por 15 anos lá, pagando imposto, o pai largou lá. Acontecia muito, deixa lá, morar naquela terrinha lá. A pessoa já ficou o tempo lá, cumpriu os requisitos,
tem direito do campeão. Você vai fazer o inventário, vai perder o imóvel, porque já tem direito do campeão de quem está morando no imóvel lá. Então tem que ter muito cuidado com isso daí. Por isso que... Mas se eu colocar uma pessoa para morar lá, como o senhor está dizendo, e eu continuar pagando os impostos, ele tem condições de entrar como uso campeão? Ah, não. Você pagando o imposto, não tem... Assim, gente, quem decide é o juiz. Na lei, a lei é clara, fala que não tem. É claro que os juízes, hoje em dia, eles podem mudar muitas coisas da lei, que até a jurisprudência que eles criam, né? Mas na lei seca, ele não tem direito. Você pagando o imposto, você quebra o animus domini, né? Que é o ânimo de ser dono. Esse é um dos requisitos básicos do uso capião. Quebrando esse requisito, ele não tem direito ao uso capião. Pode ter 30 anos no local, pode ter construído uma casa lá, mas nunca pagou imposto, por quê? Tem que pagar imposto, tem que agir como dono. Então, o grande segredo é o dono pode até colocar alguém lá, mas desde que ele continue pagando os impostos. Eu falo muito para os meus clientes. Ah, doutor, eu vou deixar o primo da minha prima morando lá por um tempo. Só que esse um tempo, gente, 10 anos passa voando. Você nem percebe. Então, faz um contrato de aluguel. Não esquece de pagar os impostos, porque quando está tudo bem, todo mundo está feliz, está tudo bem, é legal. A pessoa fala assim, não, ô Nelson, eu pago lá o IPTU para você, fica tranquilo, eu pago para você. Você já não está me cobrando aluguel, né? Você já não está me cobrando aluguel, deixa que eu pago os impostos. Vou colocar água e luz no meu nome, porque eu preciso de um comprovante de residência. Comprovante, não. Só que aí você vai ver, passou 10 anos, 15 anos, aí a pessoa entra, aí você assusta. Poxa, deixei fulano lá, entrou com uso campeão. Verdade. Esses requisitos que no começo da conversa estava falando, a pessoa não pode abandonar o bem, né? Tem que mostrar que ele quer aquele bem, se preocupar, faz um contratinho mesmo, aquele de gavetinha, sabe? De aluguel, de empréstimo, emprestei aqui, sabe? Só para ter uma coisa que comprove. Paga imposto, gente, não confia nas pessoas, não. Enquanto você está feliz, é igual aquele sócio novo, enquanto tem dinheiro, está feliz, é uma maravilha. Quando o primeiro problema, você fala, nossa, esse cara não presta, né? Então... É por isso que eu sempre digo que em qualquer momento, né, não só nas horas das dificuldades, é bom que se tenha uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, para quem tem bens, inclusive, ou mesmo que quem não tem bens, mas que tem as possibilidades aí de estender, ter uma assessoria para dar orientação. E não só na hora, como o senhor mesmo disse, né? Que na hora até a assessoria é mais cara. Emergencialmente tudo é igual casamento e festa de criança, né? Emergencialmente tudo é mais caro. É tudo bandeira 2, né? Mas não é culpa nossa, não. Tá a Ordem dos Advogados tem uma tabela de valores mínimos que se cobra, que se você ver essa tabela, que é pública, né? Se você colocar a tabela da OAB no Google, abre a tabela. Você vai ver a diferença do preço, gente, que é de inventário, separação, divórcio litigioso. Tem cliente que vem aqui que assusta, fala assim, nossa, nem posso mais divorciar. Tem cara que desiste, né? O cara desiste. Desiste de divorciar por causa do valor. Verdade. Gente, tudo emergencialmente é caro. Não custa. Uma consulta com o advogado, hoje em dia, se o advogado cobrar, que a maioria nem cobra, é R$300. Faz uma consulta. Mesmo que você não tenha muito bens, mas às vezes você vai tomar uma decisão de montar uma empresa, fazer um empréstimo, morar na casa de alguém, emprestar sua casa para alguém. Então, toma todos esses cuidados, né? Sim. Não é caro. Esse cara que hoje é uma dor de cabeça a menos no futuro para você. É investimento. É um investimento para sua consciência e para sua paz espiritual, né? Não ter aquela dor de cabeça no futuro. Doutor, hoje com os avanços legais, o processo de uso capião ou inventário pode ser feito de forma mais rápida. Existe alguma alternativa fora da via judicial para isso? Hoje, graças a Deus, assim, a burocracia, algumas coisas, acho que caiu muito, né? Então, hoje a gente tem o divórcio, tem o uso capião, tudo extrajudicialmente, feito em cartório. É muito, muito, muito mais rápido que no judicial. Porque no judicial tem várias etapas, né, que a gente chama de processo de conhecimento, que é aquela primeira fase que o juiz vai tomar conhecimento do que está acontecendo até ele decidir. Aí tem os recursos,
e depois que acaba isso, tem a fase da execução, que é onde vai cumprir, ou o cumprimento de sentença, vai cumprir o que o juiz falou. Já no extrajudicial, que é em cartório, o cartório é um pouco mais rigoroso em questão de documentação. Ele é um pouco mais chatinho, ele quer a documentação toda certinha mesmo, né? Lá no judicial, o juiz, ele entende que esteja certo, ele já toca o processo. Mas no extrajudicial é bem mais rápido, dura meses às vezes, assim. Se for demorado, 1 ano, falando na verdade. Já o judicial, geralmente é caso de litígio. Então, olha, eu tenho eu até ia falar, né? O pessoal fala assim, nossa, o advogado é muito caro. Eu tenho um uso capião aqui que está durando quase 10 anos. Na época, eu acho que eu cobrei 5 mil. Divide 10 anos de 5 mil em 12 mil. Aí você fala, cara, não cobrou nada. Não é nada. Você continua trabalhando, né? E no cartório já é super rápido. Só que o cartório tem isso, não pode ter litígio, né? Sim. Se outra parte não aceitar, os herdeiros não aceitarem a divisão de bens, mesmo que esteja na lei, mas eles não aceitam, não querem, aí não vai ter jeito de fazer extrajudicialmente, tem que ser judicial. E judicial a gente vê, dura anos aí, pode 10 anos, 5 anos, 15 anos, vai embora. Verdade. Doutor, quais são os riscos de não regularizar um imóvel? Seja por sucessão ou uso capião? Ó, já, o primeiro risco já começa que você não vai poder vender esse imóvel. Tá. Já entra nesse ponto ruim, você não vai poder vender. Pode até alugar. Você faz um contrato, você aluga, não tem problema. Mas você já não vende o imóvel. O segundo risco é em caso de dívida do falecido, porque se você não regularizou, quer dizer que você não fez o inventário em si, né? Mas aí, se tiver dívida, você pode perder o imóvel por causa da dívida. Muita dívida, gente, a dívida morre, muita dívida personalíssima, morre junto com o decursos lá, sabe? Então, não vai passar para você, mas tem dívida que passa também, né? E também tem tomar cuidado nessas coisas, né, nesse quesito de uso capião. Às vezes, você não regularizou, você não fez um contrato direito, um contrato que seja válido. Olha, eu vou até falar uma coisa importante, gente. O ChatGPT é super interessante. No escritório a gente usa bastante inteligência artificial, não só o chat. Pago, valor bem pago, mas toma cuidado que o chat ele delira muito. Eles têm o delírio virtual dele, ele faz contratos que dá para quebrar o contrato, e depende do contrato, qualquer advogado quebra, tá? E tem contrato que não segue o Código Civil. O chat tem um lado mal também, ele não fala nada contrário ao que você disse. Tudo que você diz, ele vai concordar com você. Então, quando você for fazer um contrato, como eu falei para você, contrata um profissional, contrata um contador, contrata um advogado, não custa nada para o contrato, sabe? Porque às vezes até a outra parte consegue quebrar, mas pelo menos vai ter um contrato bem feito já. Claro, não vai ter um contrato sem sombra de dúvida. Eu acho que essas inteligências artificiais, elas vieram para nos ajudar apenas, mas não porque você tem que acreditar em tudo. Sempre bom um profissional para que possa aparar essas arestas aí, que é claro que elas deixam, porque elas são treinadas por nós, né? Então ela está treinada para te elogiar, para concordar com tudo. Então, tem que tomar cuidado. Porque você imagina você ter um terreno, aí a pessoa está 30 anos lá, aí você fala, não, eu tenho um contrato de aluguel. Aí na justiça fala, esse contrato é inválido. Aí se Deus é o requisito do campeão uma pessoa praticamente. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso. Sem dúvida. Doutor Maurício, cá entre nós, para quem está nos assistindo neste momento, qual seria o primeiro passo para garantir a segurança jurídica do seu patrimônio? Olha, o primeiro passo, gente, é você sempre estar preocupado com o seu bem, como se fosse um parente seu, como se fosse seu filho, sua empresa. Esteja sempre com conhecimento de quem esteja lá, pagando os impostos certinho. Tá? Mesmo que você não pagou certinho, vai na prefeitura, faz aquele refis, faz um acordo para pagar certinho. Porque não deixa a outra pessoa pagar o imposto, não. Porque às vezes você está na bondade lá, a pessoa fala assim, não, eu vi que está 10 anos atrasado aqui, eu vou pagar para você esses 10 anos aqui, não pago o seu aluguel, mas eu pago 10 anos. 10 anos é o tempo de uso capião, sabe? Então, gente, é seu negócio, cuida como seu, paga seu imposto, faça contrato, independente de quem seja, seu irmão, seu sobrinho, seu pai, sua mãe, faz o contrato. Não vai ofender ninguém, andar certo não ofende ninguém, né? E até essa frase aqui é maravilhosa, cá entre nós, né?
Se você está certo, quem vai dizer que você... A justiça não pode dizer que você está errado. Agora, se você tiver mais ou menos, aí é aquele medo jurídico, né? Fala, putz, a pessoa pode até ganhar aqui porque eu não fiz alguma coisa certinho. Verdade. É aquilo que a gente está comentando. O barato sai caro e contratar uma orientação, uma consultoria, é um investimento hoje e sempre. Não, é o melhor investimento que tem, porque eu vejo vários parâmetros assim, né? A nossa paz interior, nossa harmonia com o universo, acho que ninguém pode tirar, porque é o que deixa a gente feliz, o que a gente motiva para viver. E a gente, como empresário também, a gente tem que estar com a cabeça focada na nossa empresa, de criar coisas melhores, de melhorar. Sim. Então, se você estiver preocupado com coisinhas pequenas assim, que vão dar dor de cabeça amanhã, você também deixa de querer motivar a sua empresa, deixa de jogar energia para a sua empresa. Então, gente, a melhor coisa que tem é contratar um profissional. É isso mesmo. Legal. Doutor Maurício, enquanto o senhor estava comentando aí, deixei aqui no nosso rodapé os seus contatos e eu quero agradecer pela sua participação e por compartilhar conosco informações tão valiosas sobre um tema que impacta diretamente a vida de tantas pessoas, né? Eu tenho certeza de que esse conteúdo vai ajudar muita gente a entender melhor os seus direitos e principalmente a evitar problemas futuros, que é o que a gente imagina. Muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Cá Entre Nós. E a você também que nos acompanhou até aqui, gostaria de agradecer. Vocês que aí nos seguem nas redes sociais, que constantemente nos enviam os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrar que nunca é demais lembrar que vocês que não estão inscritos no canal, por favor, inscreva-se, ative aí o sininho para receber as nossas notificações, deixa o like para a entrevista do Dr. Maurício e se esse conteúdo fez sentido para você, divulgue-os nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Dr. Maurício, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.